Boa noite a todos. Prazer estarmos mais uma vez aqui, podendo falar a palavra do nosso Deus. Queremos agradecer aos irmãos pelo convite. O Jorge há algum tempo nos chamou. Não se confundiu nem nada, né, Jorge? Graças a Deus estamos aqui. Queremos agradecer também ao Senhor por termos essa oportunidade de estarmos trazendo uma meditação aqui junto dos irmãos e poder estar aprendendo junto também com os irmãos, certo? Vamos fazer a leitura então de Lucas capítulo 5, Evangelho segundo Lucas capítulo 5. Hoje eu estou acompanhado apenas da minha mãe. Meu pai não está com um pouco de alergia. A garganta dele não está muito boa. Ele preferiu não vir para não colocar medo em ninguém. Talvez ele assista a transmissão mais tarde e até brigue comigo por eu ter falado isso, né? Lucas capítulo 5, então vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de maneira de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, acredito que vocês devem estar se lembrando desse texto. Isso foi assunto da revista dos nossos estudos há cerca de mais ou menos um mês, se eu não estou enganado, 1 mês e pouco. Certo, Isaac? 1 mês e pouco, isso foi assunto da nossa revista. Nós estivemos comentando outro dia a respeito desse texto ali na Cidade Nova, e eu quis trazer também para os irmãos, para nós pensarmos juntos, tá bom? Então, se algum irmão quiser participar, quiser falar, quiser comentar, quiser acrescentar algo ou me corrigir também, tá bom? Fica à vontade. Não fica com vergonha não, tá bom, Jorge? Eu sei que é meio preocupante falar isso pro Jorge, pode se soltar, pode falar, mas pode ficar à vontade, tá bom, Jorge? Vai falar mesmo, né? Tô contando com isso então. Muito bem. Esse é um texto bem conhecido, tanto nos nossos dias como de outrora. Foi uma mensagem sempre muito pregada, muito anunciada, algo muito bonito da gente ler, algo que foi sempre contado para nós como crianças, né? Quando eu era criança, era jovem igual Davi assim, eu lia bastante essa história e eu ouvia também tanto dos meus pais quanto também das tias da escolinha sobre a pesca maravilhosa. E a gente sempre foca muito nos peixes que foram pescados, naquilo que o Senhor Jesus fez, naquele milagre. Mas eu quero começar olhando para um pouco antes desse milagre acontecer, quais foram as ações do Senhor Jesus. E algo que sempre passou despercebido para mim,
quando lia esse texto ou quando ouvia essa história a respeito da pesca maravilhosa, é o fato de que ali próximo àquele lago, naquele lago haviam 2 barcos. Existiam mais de uma opção, mas o Senhor escolheu o barco de Pedro. O Senhor escolheu o barco de Pedro. Ele quis o barco de Pedro. Tinha outra opção para o Senhor Jesus. Ele poderia escolher outro barco. Ele tinha outra opção, ele poderia ir até o outro barco e escolher. Mas pense comigo na situação de Pedro. Pedro havia trabalhado a noite inteira. Pedro estava lavando as suas redes. O seu barco estava próximo ali, mas ele não estava muito afim de voltar ao mar naquele momento. Mas é daquele homem que o Senhor Jesus se dirige à palavra e pede o barco. Pedro, eu quero o teu barco. Pedro, eu preciso do teu barco. E eu imagino que se eu fosse Pedro, se eu estivesse ali no lugar de Pedro, lavando as minhas redes, eu falaria, Senhor, o Senhor precisa mesmo? O Senhor está realmente precisando muito, 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 muito. O Senhor quer mesmo o barco? Porque, assim, eu não estou muito disposto, muito disponível a trabalhar, não, Senhor. O que acontece conosco, principalmente comigo também, é que nós costumamos questionar muito as ações de Deus. Nós gostamos de perguntar e tentar entender tudo. Senhor, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Senhor, tem outro barco aqui do lado. O Senhor pode usar o outro. O meu não. Gostamos de colocar várias opções à frente do Senhor e dizer, Senhor, por que o Senhor não tomou um outro plano? Por que a minha vida não tem um outro rumo? Por que o Senhor não... Oi? Em que momento? Lembra para nós aí, Adriano, que me fugiu a mente agora. Ele ficou falando, Senhor, manda outro, né? Manda outro no meu lugar. Meu irmão fala melhor do que eu, manda outro. E queremos questionar aquilo que são as ações de Deus. Eu me formei esse ano e eu tinha várias esperanças de conseguir um emprego, um serviço, já sair. A gente é muito inocente também, né? Estuda e já pensa assim, nossa, o Isaac não, o Isaac já está bem de vida, tá tranquilo, né, Isaac? Mas a gente estuda e já fica naquele pensamento de que, nossa, eu vou conseguir me formar, vou ter o meu emprego, vou conseguir as coisas para a minha vida. E quando eu me formei, veio uma coisinha um pouquinho diferente do que eu esperava, chamada pandemia. Eu não pensei que ia vir esse presentinho de formatura para mim, né? Algo totalmente inesperado, que congelou o mercado e muitas obras. Para mim, eu fiquei de mão amarradas. E a um primeiro momento, eu confesso para os irmãos que passou o pensamento na minha cabeça, por que, Senhor? Por que pandemia agora? Não podia esperar um pouquinho, não? Segurar os chineses lá um pouquinho só? Depois vinha, se era da vontade do Senhor, depois vinha, só um pouquinho para eu poder arrumar um empreguinho. Eu tentei questionar o Senhor e achar outras opções. Senhor, podia ser de outro jeito. Eu podia ter evitado isso, eu podia ter formado antes. Mas ao mesmo tempo também veio à minha memória o seguinte: se eu tivesse um emprego no momento da pandemia, tinha uma grande chance de eu ficar desempregado também. De toda forma, irmãos, o Senhor, Ele tem um propósito em todas as coisas que Ele faz. Talvez eu ainda nem entendi qual foi o real propósito dele na minha vida. Talvez a gente nem entenda muitas das coisas que Ele faz e age na nossa vida. E não significa que tudo eu vou conseguir entender. Não significa que tudo eu vou conseguir ter uma visão clara de, olha, o plano de Deus é completamente esse. Mas eu preciso ter fé para confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Quero convidar vocês a lerem comigo em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versículo 4.
E depois pedir a um irmão que leia Romanos 8 e 28. Vamos ler primeiramente Provérbios 16 e o versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim. E até ao ímpio para o dia do mal. Exato. Agora alguém, por favor, leia Romanos 8 e 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Obrigado. Em Provérbios, o Vantuir leu que todas as coisas o Senhor criou, fez com um propósito. Até o ímpio, até aquela pessoa que o Senhor tinha conhecimento, essa pessoa nunca vai crer, essa pessoa nunca vai se converter. Até esse, ele criou, e ele tinha um propósito para essa pessoa. Todos foram criados com um propósito, e todas as coisas foram criadas pelo Senhor com um propósito específico. Nada foi criado por acaso. Meu pai tem uma raiva muito grande, ele briga muito comigo. Quando eu falo... Oi? Ele vai ver, ele vai concordar, porque isso é realmente muito verdade. Ele sempre briga muito comigo. Quando algo acontece de bom, e eu chego em casa e falo assim, pai, você não sabe a sorte que eu tive. Ele tem vontade de me bater. Porque segundo ele está certo. Cristão não tem sorte. Filho de Deus não tem sorte. É o agir de Deus agindo em nossa vida. Não existe aleatoriedade, não existe acaso, não existe sorte em nossa vida. Mas existem os propósitos de Deus agindo em nossa vida constantemente. Existem as permissões do Senhor acontecendo e fluindo em nosso ser. É errado eu ter o pensamento de que hoje as coisas deram certo porque eu acordei em um dia bom. Hoje não, hoje eu tive um dia de sorte. Mas por que eu não posso reconhecer que foi um dia abençoado pelo Senhor? Da mesma maneira, os dias que não são tão ruins, que não são tão bons, vamos colocar assim, né? Da mesma forma, os dias que não são tão bons, eles não são dias de azar, mas são dias com propósitos diferentes do nosso Deus para a nossa vida. Da mesma forma que ele tem um propósito em todas as coisas que ele criou e fez, como o Isaac leu, todas as coisas cooperam para o bem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso estar disposto a confiar naquilo que o Senhor faz, nas decisões que Ele toma, a confiar nos seus planos, independente da minha visão. Se eu entendo, muito bom, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas se eu não entendo o plano dEle, naquele momento, para a minha vida, devo glorificar a Ele e agradecer, porque Ele está providenciando aquilo que é melhor para cada um de nós. Certo? Pedro então não reclama. Pedro não murmura, não fica, Senhor, mas escolhe outro barco aí, tem tantos, olha aqui, ó. O Senhor vai escolher logo o meu? Não, ele não questiona os planos do Senhor. Ele aceita. Mas Pedro ali, ele tinha alguma coisa especial também. Pedro, ele tinha trabalhado a noite inteira. Pedro tinha se esforçado para conseguir pescar um peixe. E não tinha pescado nada. Ele não tinha pescado para o café da manhã dele. Talvez ele tivesse alguma coisa para comer? Não sei. Talvez ele tivesse saído de casa contando que ia pescar alguma coisa. Era normal, né, dos pescadores assarem ali o próprio peixe. Mas imagine a condição de Pedro. Alguém que tinha trabalhado a noite inteira, estava cansado, preparando suas coisas para ir para casa, para ir embora, lavando ali as suas redes, com sono, com fome. E aí o Senhor chega pedindo para ele trabalhar. Não é fácil não, né, Adriano? Ô, gente, eu tenho vontade de voltar a ser da idade do Davi. Porque trabalhar é bom, mas é cansativo. Cansa a gente.
E parece que o mundo trabalha cada vez mais para sugar mais as nossas forças. Seja em questão de estudos, seja em questão de trabalhos, cada vez mais somos mais forçados mentalmente, fisicamente, para desgastarmos aquilo que nós temos de força, aplicarmos a nossa vida, aplicarmos aos nossos bens, gastarmos o nosso tempo, as nossas forças com isso. E eu não estou aqui dizendo que é errado você trabalhar, que é errado você estudar, pelo contrário. É um dever nosso, devemos trabalhar, devemos estudar. Obrigação nossa, é o mínimo que podemos fazer. Mas, o nosso trabalho, o nosso estudo, ele não pode ser de maneira nenhuma desculpa para nos impedir de trabalhar. Não pode. Ele não pode vir a ser um empecilho para que eu sirva ao Senhor. Ele não vai ser bênção para a minha vida se ele me impede de ser um servo do Senhor. Imagina. Sempre chamava que as pessoas que estavam trabalhando, que estavam ocupadas com alguma coisa, com alguma fazer. Não chamava que as pessoas preguiçosas, que estavam ociosas, paradas. Né? Exatamente. Thiago, Ele procura. Sim? Nunca vi, de repente, dá a entender aqui que parece que foi a última pesca dele profissionalmente, parece, né? Ele larga tudo depois, Larga né? tudo. De repente foi a maior pesca e a última pesca. Né? Pode ser que seja, profissionalmente, que ele diz aqui que levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Né? Nem faz muito sentido para nós. Assim, em uma mente humana não faz muito sentido. Ele passa a noite toda tentando pescar. E aí quando ele pesca, ele vai embora e deixa tudo para trás. Não faz muito sentido. Uma visão humana, né? Uma visão humana não faz sentido. Aquilo que ele buscou a noite toda, ele consegue agora e ele larga. Mas ele larga justamente porque agora ele tinha visto um propósito maior na sua vida, que era servir ao Senhor. Mas imagine se Pedro tivesse usado a desculpa de falar assim, vai dar não. Não, estou muito cansado. Agora eu tô... Pega outro barco aí, Senhor, porque para mim não dá para eu te ajudar, não. O quanto ele não teria perdido? O quanto Pedro não teria perdido? Por conta daquele milagre, Pedro viu que o Senhor Jesus realmente era o Filho de Deus. Ele creu. Por conta daquele milagre, ele confiou e passou a seguir o Senhor. Por conta daquele milagre, ele se tornou pescador de homens. Se tornou um dos pilares da igreja. Se tornou um dos maiores pregadores aos judeus. Um dos fundadores da igreja. Um dos primeiros a pregar o evangelho. Um dos líderes dos apóstolos. O quanto ele não perderia espiritualmente se ele tivesse usado o seu trabalho, as suas dificuldades, como desculpa para não servir o Senhor. Depois ele reconhece que isso não valia mais nada para ele, justamente porque o espiritual era mais valioso. Pode falar. Jesus, né? Eu fico imaginando, quando eu leio esse fato, eu fico imaginando assim, o momento, a cena, como funcionou, sabe? Dá a entender que Jesus pede o barco, afasta o barco, e Jesus fala, a multidão, não sabe o tempo que ele falou, ele ficou falando, e depois que ele falou, de repente Pedro continuou lá ajeitando a rede, ouvindo, né? Ele estava fazendo isso, e de repente acabou o sermão, acabou tudo o que ele tinha para falar com a multidão, ele vai e chama, agora vamos voltar para o mar e vão pescar, né? Mais uma, sabe, um desafio. Mais um trabalho para Pedro, né? E Pedro fala assim, Senhor, eu vou, mas eu vou, sobre a sua palavra eu vou ir, mas eu estou dizendo nada. É só porque o Senhor está mandando mesmo, porque por mim... Né, que a palavra que é muito interessante. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Volta para dentro do lago, do mar de novo. Foi muito... E ele obedece. E ele obedece. Confiou desconfiando, no certo sentido. Falou, Senhor, só porque o Senhor está mandando. Mas eu não estou com esperança, não. Exatamente. Sim. Olha lá, Jorge. É interessante que, se a gente entrar no capítulo 4,
da sogra dele, de Pedro, Jesus Cristo entrou na casa da sogra dele, né? E parece que ele não dia. Mas ele ouviu falar de que Jesus Cristo fez a sogra dele. Que, como fala, né, Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E viu a diferença de Jesus Cristo. Que ele falava uma coisa e fazia aquilo. Não criava acepção de pessoas, né? E na pesca, é uma coisa tremenda, que nós só lembramos muitas vezes de quando Pedro negou Jesus Cristo, né? Mas esse passo que ele deu, foi de fé mesmo, porque nós hoje temos 13º, 14º, temos férias, temos dias para descansar, e naquela época não existia disso, não existia isso. A segurança dele era o peixe que ele ia pescar para sustentar a família dele, como vender para o sustento dele. Não tinha nada disso. Aquela segurança ele depositou quem? Nos pés de Jesus Cristo. E hoje, para tomar uma decisão dessa, para, como falamos, viver na fé, é complicado. Mas quando a gente realmente está na vontade do Senhor, deixando Ele agir, realmente, aí Ele vai nos fortalecer. Com certeza. O que o Jorge falou foi muito importante. Por quê? Aquele era o sustento de Pedro. Era o trabalho dele. Se ele perdesse aquele emprego, ele não ia receber um seguro-desemprego 6 meses. Né? Aquilo era o que ele tinha. E é o que ele precisava para sobreviver. Ele sobrevivia da pesca. E quais eram os principais instrumentos para fazer uma pesca? A rede e o barco. Era o que ele precisava. O barco era algo essencial para o serviço dele. Ele precisava daquele barco para continuar se sustentando. Eu imagino que Pedro devia ter pelo menos um cuidado especial com aquele barco. Porque se ele perde aquele barco, ele perdia o emprego. Ele não teria como trabalhar também. Então aquele barco era especial, tinha um valor para Pedro. Na palavra de Deus nós temos o exemplo de um jovem que chegou para o Senhor Jesus querendo saber como herdar a vida eterna. E quando o jovem perguntou ao Senhor, o Senhor disse: você conhece os mandamentos? E ele disse então: não matarás, não furtarás, né, não dirás falso testemunho, alguns ali. E o jovem falou: isso eu tenho cumprido sempre, Senhor, não tem problema nenhum. E o Senhor disse o que para ele? Então, olha, vai então, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E então vem e segue-me, terás um tesouro no céu. A palavra de Deus nos diz que aquele jovem saiu triste. Por quê? Porque ele não conseguia vender as coisas dele? Não, porque ele amava as coisas que ele tinha. Uma das poucas pessoas, se não a única, que eu estou me lembrando no momento, que se encontrou com Jesus em busca da vida eterna e saiu triste. Saiu triste porque era apegado demais às coisas que ele possuía. Pedro não teve esse apego, esse ciúme, dizer: Senhor, esse aqui não, esse aqui é o meu de trabalhar, esse aqui é meu xodozinho. Não. Usa a jangada que tem ali, Senhor, que pedacinho de pau ali. Não. Ele entregou o barco que ele tinha. Aquilo que Pedro tinha, ele entregou para o Senhor usar. E muitas vezes nós, por adquirirmos algo que batalhamos tanto, é um sentimento bom, você trabalhar por algo, você lutar para conquistar algo que você queria, um carro, uma casa, um celular, qualquer coisa. Você trabalhou por aquilo e quando você conquista, você finalmente compra, você tinha aquele objetivo, você conquista aquilo que te dá uma boa sensação. Olha o que eu trabalhei para conseguir, olha o que eu trabalhei para conquistar, o Senhor me abençoou, que bom que eu consegui isso aqui. Você se sente feliz. Mas ao mesmo tempo, um ciúme parece tomar conta da gente, do nosso coração, daquilo que nós temos. Ah, não, mas esse carro aqui, eu lutei muito para ter ele. Eu não vou pôr ele no buraco lá da roça para poder ir lá na reunião, né? Não, esse aqui não. Eu posso até ir se o irmão me der carona, mas
No meu carro, não dá não. E é só com carro que isso acontece? Casa. Ah, não, mas minha casa? Rapaz, essa casa aqui deu muito trabalho. Né, Adriano? Pra ficar toda bonita igual tá lá a casa do Adriano. Muito trabalho. Não vou, não. Chamar pro pessoal da igreja pra vir aqui fazer culto. Menino correndo pra todo lado, pulando no meu sofá. Não. Vai dar certo, não. Cancela isso aí, né, Jorge? Cancela esse negócio de reunião em casa. Sabe? Nós precisamos ter na nossa mente: aleatoriedades não acontecem, sorte não existe. Tudo em nossa vida é o agir de Deus. E aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós temos, também são bênçãos do Senhor para a nossa vida. E da mesma forma, essas bênçãos, elas devem ser entregues e usadas no trabalho e no serviço do Senhor. Devem estar à disposição do Senhor. O Senhor pede o barco de Pedro, e Pedro fala assim: Senhor, não, mas meu barco, Senhor? Não, ele entrega. Ele não pergunta. Tem aquele versículo, né? Tudo vem das tuas mãos, Senhor, e das tuas mãos todamos. Tudo vem das mãos do Senhor. Muito bem lembrado. Né? Tiago, eu fico também chateado quando as pessoas viram e falam assim: Tui, você é um cara de sorte, você tem jeito, você tem dom. Sabe, eu fico assim, gente, às vezes a gente, né? Sorte, né? Esquece que a gente batalha, corre atrás, né? Senão não vai. O cara de sorte, o cara que subiu na vida, que ele tem sorte, tem jeito, tem dom. Ele esquece de esforço, dedicação, comprometimento. Isso que nós temos que buscar. Sorte, dom, isso aí é, né? Agora, dedicação, né? Buscar, persistência, não é mesmo? De repente vê você pregando aí, falando, a gente, o Tiago tem dom, mas fica lá sem ler, sem buscar, né? Não vai ter, não vai conseguir. O máximo que o Espírito Santo de Deus faz com a gente é lembrar. Ele não faz adivinhar, ele faz lembrar, né? O Senhor não vai abençoar também quem fica parado, né? Eu vou sentar aqui no banco, vou esperar o Senhor levar a mensagem que fica tudo certo. Mas Ele abençoa quem está disposto a trabalhar, pronto a trabalhar, né? Muito bem lembrado, gente. Muito bom também o texto que o Adriano lembrou, muito importante. Muito bem. Pedro então não teve ciúmes das suas coisas, ele não ficou guardando aquele barco, falando assim: não, esse barco aqui eu não empresto para o senhor. Ele entregou. O senhor queria, ele emprestou tranquilamente, sem problemas. O senhor precisa, é do senhor, sem problemas. Mas, e o senhor? Por que usar aquele barco? Por que se colocar em um barco? Ele era o mestre dos mestres, senhor dos senhores. Por que subir em um barco? O Senhor sobe naquele barco porque diz a palavra de Deus aqui em Lucas, já passou até minhas páginas aqui, que a multidão, ela queria ouvir a palavra de Deus. Era uma multidão interessada em ouvir a mensagem do Senhor. Não era uma multidão interessada apenas em alimento, como muitas multidões que seguiam o Senhor. Não era uma multidão interessada apenas em ver milagres, mas era uma multidão interessada em ouvir a palavra de Deus. E essa multidão se aproxima do Senhor de forma que só aqueles que estavam próximos a Ele conseguiam ouvi-lo. Tinha muita gente ao seu redor. Então ele entra naquele barco, se afasta um pouco da multidão, pega distância, e o vento do próprio lago levaria a sua voz até aquelas pessoas. Elas conseguiriam ouvir a voz do Senhor Jesus falar a toda a multidão. Não apenas a alguns, mas a toda a multidão. O Senhor valorizava o alcance que a sua voz teria. Ele não ignorou o desejo dos corações daquelas pessoas, o desejo que elas tinham de ouvir a palavra de Deus. E, infelizmente, irmãos, com o passar dos anos, a igreja perdeu essa característica de valorizar o alcance que a mensagem de Deus deve ter. Nós nos acostumamos a reunirmos em domingos e quintas e pregarmos o evangelho aqui dentro. É aconchegante, é tranquilo, é seguro. Ninguém numa pregação de domingo
vai levantar a voz e dizer a Bíblia é uma mentira. Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai dizer isso. Então é tranquilo, é confortável para mim virem um domingo à noite e pregar o evangelho para pessoas que vão apenas me ouvir. E nós nos acostumamos com isso. Nos acostumamos, aí ficamos acomodados a levar a mensagem apenas àqueles que estão aqui dentro. Mas nos esquecemos que o alcance da mensagem, ele deve ser o maior possível. Devemos levar a mensagem do Senhor, tanto a mensagem de evangelho, como os ensinos, além. Além. Eu estava conversando com um irmão esses dias, e nós estávamos comentando sobre como diversas teologias e ensinos são difundidos e são pregados abertamente. Mas infelizmente a casa de oração, e isso eu falo de modo geral, é a que tem a teologia menos difundida, menos pregada de todos. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem conhece Augustus Nicodemos, todo mundo vai saber. Uma teologia reformada, todo mundo conhece. Uma teologia pentecostal, todos conhecem. Mas infelizmente a nossa mensagem, a nossa voz, aquilo que nós acreditamos através da palavra de Deus, não é tão pregado. Porque nós nos acostumamos a pregar só para os nossos, a comentar só entre nós. E nos tornamos quase que um grupo exclusivo, que perde muito com isso. Nós perdemos muito com isso. Enquanto o Senhor queria levar a sua mensagem ao máximo, ao maior número de pessoas possíveis. Se existe uma coisa boa que aconteceu nessa quarentena, uma característica boa dessa quarentena, foi que as igrejas aprenderam a usar esse belo recurso aqui. Fomos à internet. Agora temos lives quase que diárias. Diversas igrejas aprenderam a usar o meio virtual para edificar casas, edificar lares. E pessoas que jamais ouviriam o evangelho, casas que jamais entrariam na pregação do evangelho, têm entrado, têm ouvido. Pessoas que nunca deram ouvidos à pregação do evangelho, têm por meio das redes sociais, por meio de lives e publicações, têm visto, têm ouvido e têm se tornado indesculpáveis diante de Deus. Mas vamos nos contentar só com isso? Ah, está na live lá, ele assiste. Pronto. Não. A igreja precisa ir sempre além. A igreja precisa ter planos, precisa ter projetos para levar a mensagem do evangelho além das quatro paredes, para levar os ensinos da palavra de Deus além desses muros. Onde estão os nossos cultos no lar? Onde estão as nossas visitas? Isso eu falo muito para mim também. Onde estão as nossas visitas, os nossos cultos no lar? A nossa busca por pregar e por ensinar os nossos. Precisamos disso. Nós estamos cada vez mais cercados por igrejas e membros que ainda se alimentam apenas do leite materno, do leite ali, como é que Pedro diz? Me lembra aí, Vantui? O leite ainda no nascimento. Isso. Isso. Não, mas não é esse versículo, é um outro versículo. É Paulo, né? Eu confundi agora, esqueci o versículo. Perdão os irmãos. Isso, exatamente. Irmãos que se converteram há tanto tempo e ainda não conseguem ler a palavra de Deus e entender. É preciso que a igreja, é preciso que individualmente cada um busque aprender? Sim, mas é responsabilidade nossa também estar compartilhando conhecimento. Enquanto a igreja não compartilhar conhecimento entre os seus, ela também não vai crescer espiritualmente. Pode falar, Antônio. Paulo fala esse versículo a igreja de Corinto, né? Quando ele está lá na 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Né? Já falar. Continuam na mesma. Tantos anos que se converteram,
continuam na mesma. Você queria falar, Jorge? Pode falar. Agora usa aí. É bom que o pessoal ouve ali também. É interessante que isso que você está falando, vários irmãos estão falando também, né? Essa estagnação, essa preso dentro de 4 paredes e não queremos sair. Mas isso que você também está falando é tanto interessante se você perguntar no nosso princípio, o que é ceia? O que é ceia? Ninguém sabe. Por que você está usando véu? Você tem? Ah, não, porque o outro está usando véu. Muito importante, irmão. Não tem base. Não tem base. E a geração que está chegando, o jovem, chega sem entender também. Sem entender nada. Aonde tinha que chegou alguém, a gente ensinar, não é nem ensinar aqui, o negócio aos nós pais, ensinar isso em casa, para ter preparado, para quando for questionar, não, eu uso o véu, eu participo da ceia, porque assim. Ah, mas por que você... Nós lembramos de onde o Senhor nos tirou, do lago de fogo, e nos deu o privilégio de ser chamado Filho de Deus, nós nem sabemos onde está o Apocalipse, não sabemos nem onde está os versículos, não sabemos nada. Você vê hoje nessa pandemia que está tendo, não estou falando que a gente tem que agredir ninguém, não estou falando que a gente tem que se apresentar para ninguém, mas a nossa firmeza é com Pedro, é no Senhor. Nada cai da nossa cabeça, um fio de cabelo, que Ele permita. Que confiança que nós temos no Senhor. Vê que a gente vai perguntar para o irmão, traz um versículo, traz um estudo, mal preparado, não sabe de onde nós saímos, por que nós estamos aqui, por que nós chamamos, não é nem para chamar casa de oração, mas por que nós chamamos casa de oração? Por que desse princípio? Eu já fui chamado de fariseu, não, herege? Não? Quando você faz seita, porque onde eu trabalhava, nós debatíamos muito com vários irmãos de outros princípios, eu falava, nós participamos da ceia todo domingo. Vocês são seita, porque todas as pessoas, todo lugar, só participa uma vez. Eu falei, não, vê que o Senhor Jesus Cristo falou lá, antes de partir, fazer isso em memória de mim até minha volta. E quando nós estamos unidos no nome do Senhor, é para lembrar da volta dele. Exato. Mas o que significa o pão? Significa o vinho? Quer dizer, coisas simples e nós não sabemos responder para as pessoas do mundo, para as pessoas até de outros irmãos da Batista, da Assembleia de Deus, todos os princípios não sabemos responder, porque nós ficamos acuados. Exatamente. E infelizmente nós passamos agora por uma igreja que não se esforça por aprender e também não ensina conceitos básicos. E por isso as igrejas, de modo geral, têm sofrido tanta alteração, tantas revoltas, porque você tem pessoas que não entendem e acabam seguindo. Por que você faz isso aqui na igreja? Eu faço porque já faziam antes. Então eu continuo fazendo. E não é porque você aprendeu, você viu ali na palavra de Deus que é assim que deve ser feito. Eu não vou nem citar aqui doutrinas, nada, porque eu não vou entrar aqui na questão dos irmãos. Mas cada igreja acredita da sua forma, tem a sua interpretação da palavra de Deus, não quero interferir nisso, mas é preciso que estejamos ensinando, tanto os nossos jovens, até mesmo os mais velhos. Todos devem estar buscando juntos a palavra de Deus, mas esse ensino, ele deve ser falado. Se a gente se negar, ou apenas se acomodar, ou até mesmo se preocupar demais em ser diferentes, em trazer mensagem, eu vou levar uma mensagem, hoje eu vou falar lá do Apocalipse. Não é errado. Não é errado você falar do Apocalipse, muito bom, proveitoso para todos aprendem. Mas as coisas básicas, o básico, que é a ceia, precisa ser ensinado. Porque em uma reunião nós cantamos, oramos e temos um momento da palavra? Por qual é a estrutura da nossa oração? Por que nós terminamos uma oração em nome do Senhor Jesus? Quais os princípios básicos da salvação? Como funciona o arrebatamento? Coisas importantes que precisa a igreja entender. Senão vamos crescer como cristãos fracos. Aprendemos algumas coisas catadas na palavra de Deus, mas aquilo que é básico para a nossa fé, aquilo que é importante para a nossa caminhada cristã, ficamos em defasagem.
Então vamos estar, irmãos, valorizando a mensagem do Senhor e levando ela ao máximo possível, espalhando as boas novas, tanto para os nossos, quanto também para aqueles que precisam da salvação. Hein, Tiago? Oi? Devemos ter o cuidado, né, daquilo que nós estamos fazendo dentro das igrejas, para que não se torne um ritual. Exato. Porque quando nós entendemos o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso papel aqui como membro do corpo de Cristo, entender tudo que você está fazendo aqui. É o que o Jorge estava falando ali. Quando nós entendemos isso tudo, você não vai vir aqui por um mero ritual. Você vai estar fazendo para o Senhor mesmo. Você entendeu da onde Ele te tirou e vai procurar, conforme diz a palavra aqui, crescer. Exato. Né? O Senhor não quer que a gente faça nada sem entendimento. Né? Ah, eu faço isso aí porque meu pai falou que é para eu fazer, né, Tony? Meu pai falou que é para eu fazer, então eu faço. Tem certeza que você não quer que seu filho faça nada disso. Assim, obrigado. Ah, meu pai falou que eu tenho que me batizar, então me batizo. Não é assim que funciona. Precisa entender. Ó, o batismo é isso, isso e isso, meu filho. Você precisa passar pelo batismo por causa disso, disso, disso. Então é preciso entendimento. É preciso também que a mensagem, a palavra de Deus seja difundida entre a igreja. Muito bem. O Senhor sobe naquele barco, ele se assenta ali e ele vai pregar. E aquele barco era uma lancha, né? Um barco de luxo, um iate, né? Uma coisa chique, né, Jorge? De jeito nenhum. Era um barco de pesca. Imaginem comigo o que seria um barco de pesca naquela época. Algo parecido com uma canoa, com uma vela no máximo, e talvez um banquinho ali para ele se assentar. O mau cheiro naquele momento. E o barco se afastou da costa. O barco se afastando da costa, vinha o quê? Vinha a maré e balançava aquele barco. O Senhor Jesus tinha um corpo que era 100% homem também. Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Eu imagino que talvez náuseas tomavam conta dele também naquele momento. Enjoo. Qual era o glamour? Qual era a beleza que tinha naquele momento? Qual era o encantamento? O que as pessoas poderiam ver naquele momento que pudesse atraí-las pela beleza? A mensagem. A mensagem. Aquela era uma multidão que buscava ouvir a palavra de Deus. E o que eles estavam recebendo era a mensagem de Deus. Sabe, irmãos, nós temos nos acostumados a buscar a beleza, a buscar a aparência, a buscar coisas belas, magníficas. Aí eu quero cada vez mais ouvir uma voz mais bonita falar. Ah, não, o Tiago é muito feio, tira ele de lá que ele não está bom para pregar, não. Brincadeira essa parte, eu acho. Mas se o trabalho do Senhor dependesse de beleza, eu já não estaria fazendo há muito tempo, né, Jorge? A gente estaria no mesmo barco aí, né? Mas nós precisamos entender que no trabalho do Senhor e nas reuniões, nos cultos, o principal é a mensagem, é a palavra de Deus que será pregada. Hoje em dia nós vemos de todas as formas a beleza sendo cativada cada vez mais. E para se chamar a atenção precisa de show de luzes, paredes escuras, fumacinha, né, para dar aquela emoção. E quando a gente fala, ó, Jesus morreu, aí sobe aquela fumacinha. Coisas belas, coisas que vão emocionar o meu eu, vão emocionar o meu coração e vão tirar o meu foco do quê? Da mensagem. Qual o foco da mensagem que tem? O Senhor subiu em um barco de pesca. Ele se assenta e fala às pessoas. Ele se distancia delas. Ele nem está preocupado se elas estavam vendo ele. Ele não estava preocupado com isso. Mas ele se preocupava se elas iriam ouvi-lo. Se elas estariam ouvindo aquilo que ele diria. Eu quero pedir alguém para ler para mim 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda
e no seu reino, e pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Muito obrigado, irmão. Prega, quer em tempo, quer fora de tempo. E o Senhor ainda diz que no fim dos tempos, o que aconteceria? As pessoas se cercariam de mestres. Iriam ouvir o que faz carinho, né? Aquilo que é confortável de ouvir. Ah, olha, eu sou um ser humano bonzinho, Deus me ama, tudo vai dar certo na minha vida. Nós gostamos de ouvir coisas boas, coisas que agradam o coração. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, você tem uma responsabilidade. Você precisa pregar a palavra, seja tempo ou fora de tempo, você deve pregar a mensagem. Você deve exortar, você deve chamar a atenção, mas você também deve pregar o evangelho. As obrigações de um pregador, de um mensageiro, devem ser feitas. Independente, as pessoas vão se cercar de mestres, continue pregando. As pessoas vão querer ouvir apenas o que agrada, continue pregando, porque essa é a nossa responsabilidade. Falar a verdade, independente daquilo que as pessoas desejam ouvir. Nós precisamos falar aquilo que elas necessitam ouvir. O Senhor não estava preocupado se Ele estava agradando as vistas das pessoas. Se as pessoas estavam satisfeitas com o cheiro daquele local. Mas Ele estava extremamente preocupado se todas ali conseguiriam ouvir a mensagem que Ele tinha a dizer. Mas estamos dizendo que a mensagem era tão importante, era tão preciosa aquilo que o Senhor Jesus, era tão precioso aquilo que o Senhor Jesus tinha a dizer naquele momento. E o que Ele estava dizendo? O que Ele disse, Jorge? O que Ele disse naquele momento? Qual era o sermão do Senhor? Sobre o que Ele estava pregando? Nós não sabemos. Lucas, ele é um dos escritores do Novo Testamento mais detalhistas que existe. Ele gostava de colocar os detalhes ao máximo para que Teófilo entendesse bem qual era o objetivo do Senhor Jesus em cada milagre, em cada mensagem. Lucas gostava dos detalhes. Mas perceba que aqui, mesmo a mensagem sendo o foco do Senhor Jesus, Lucas não escreveu uma palavra daquilo que o Senhor Jesus disse. Não tem. Se a sua Bíblia tivesse letras vermelhas, não teria mensagem do Senhor, sermão do Senhor. Apenas depois, quando ele vai para o Mar Alto e fala com Pedro, aí sim ele fala. Mas Lucas não registrou nada do sermão do Senhor. Mas Lucas, em sua maior parte, ele fez vários trabalhos, vários escritos baseados em pesquisa. Ele saía pesquisando para saber aquilo que o povo tinha ouvido falar de Jesus, aquilo que as pessoas tinham visto. No Mar Alto, Lucas não estava lá. Mas provavelmente ele perguntou para Pedro: Pedro, o que o Senhor Jesus falou para você quando foi lá para o mar? Ah, ele mandou lançar a rede. Eu falei com ele. Então ele fez o seu trabalho baseado em pesquisas. Mas o que ficou para essas pessoas que ouviram a mensagem do Senhor? Algo ficou. Aquilo que o Senhor Jesus falou para Pedro, ficou. O seu milagre ficou. As pessoas gravaram aqueles momentos em sua mente. Pedro gravou as palavras que o Senhor Jesus disse a ele, convocando-o a ser um pescador de homens. E eu pergunto isso a nós. O que tem ficado da nossa meditação, dos nossos momentos com o Senhor, dos momentos que temos passado na sua presença, buscando na palavra de Deus, nas mensagens que temos ouvido, nas pregações que temos visto, assistido, naquilo que temos lido a respeito da sua palavra, o que tem ficado em nossa mente? Nós corremos o risco de valorizarmos muito rotinas,
e Números. Então, acostumamos a ler um determinado número de capítulos às vezes. Ah, não, hoje eu leio 2 capítulos por dia e termino a Bíblia em 7 anos. Sei lá, né? Tem cada plano aí, né, Jorge? Mas nos acostumamos com esse número. Eu vou ler uma quantidade de capítulos por dia e assim vou ler a Bíblia toda em um ano, 2 vezes ao ano. Eu já vi gente que leu a Bíblia toda em um mês. É algo difícil de se fazer. Mas o que realmente importa é o que ficou. Se você leu um versículo hoje, ou se você leu 20 capítulos, o que ficou disso para você? O quanto você realmente meditou nisso? Se você leu todos os salmos hoje, fez a leitura de todos eles, o que ficou? Em qual dos salmos você meditou? Será que nós temos realmente gravado em nosso coração aquilo que nós temos ouvido? Será que se eu perguntar aqui o que o irmão falou há um domingo atrás, será que todos nós iríamos lembrar? Eu acredito que nem eu ia lembrar. Eu não estou falando isso sendo hipócrita não, porque eu me esqueço muito também. Foram feitos estudos e baseado naquilo que é falado em uma palestra de 30 minutos, apenas 10 minutos daquilo que a gente fala fica gravado na mente das pessoas. Muito pouco. Muito pouco. Se formos aumentando o tempo, isso diminui. Não fica gravado 15, fica gravado 9, 8, vai diminuindo, parece que o povo vai se esquecendo. Nós somos assim. E eu sei que se eu sair ali fora e perguntar tudo, nem eu vou lembrar, porque eu preciso de um papelzinho aqui para eu lembrar também o que eu estou falando. Eu sei, não estou cobrando isso de ninguém, não. É impossível que gravem tudo do que dizemos nos cultos, do que o Isaac falou no domingo passado. Falou no domingo passado, né, Isaac? Não? Errei, então, olha só. Mas daquilo que nós falamos nas mensagens, é impossível que a gente grave tudo. É impossível para o nosso cérebro. Mas o que tem ficado? O que nós temos guardado em nosso coração? Será que algo do que o irmão falou no domingo passado, mesmo que não tenha sido o Isaac, né? Será que algo do que o irmão falou no domingo passado, nós gravamos aquilo no nosso coração? Será que meditamos naquilo durante a semana? Pensamos, Senhor, me ajude, que aquilo que eu aprendi no domingo passado seja real na minha vida hoje. Será que temos meditado naquilo que nós lemos? Ou nós temos lido por ler? Visto por ver, ah não, hoje eu li aqui Lucas capítulo 2 inteiro, tô quite com Deus, vou para o trabalho e vou embora. Mas será que eu tenho meditado naquilo que eu li? Eu tenho refletido a respeito daquilo que eu aprendi com o Senhor, daquilo que eu posso construir na minha vida, baseado naquilo que eu li? Aplicar isso na vida. Aplicar isso na minha vida. Né? Mais do que a quantidade. É importante que eu valorize a qualidade daquilo que eu estou vendo nas Escrituras, daquilo que eu tenho meditado, daquilo que o Senhor tem mostrado para mim através da sua santa palavra. Eu quero ler um simples exemplo com vocês, eu acredito que o meu tempo já até passou, e com isso nós vamos terminar. Em Atos capítulo 17. Uma das primeiras mensagens de Paulo. Atos 17, versículo 23, Paulo está em Atenas e ele vai fazer um grande discurso no Areópago. Chega ali e ele vê vários deuses, né, daquele que aquele povo servia, e ele vê um Deus chamado Deus desconhecido. E ele vai falar agora sobre esse Deus. Versículo 23 do capítulo 17 de Atos. Diz assim: Porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas
as coisas. Uma definição muito bela, muito profunda a respeito de quem era o Senhor Deus. E Paulo era um homem muito estudado. Paulo era um homem que conhecia muito a respeito do Senhor. Mas essas palavras específicas nos lembram a de um outro servo do Senhor em que Paulo viu ele pregar. Querem ver comigo? Voltem algumas páginas. Atos capítulo 7. Vamos ver onde Paulo aprendeu essas palavras. Estevão, cheio do Espírito Santo, próximo a ser apedrejado, Paulo está ali concordando com a morte de Estevão, segurando ali o casaco dos homens que estavam apedrejando Estevão. E no versículo 48, Estevão diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Os textos são semelhantes, as palavras são parecidas. Aquilo que Paulo prega em Atenas é aquilo que ele tinha ouvido lá atrás, quando ele estava concordando com a morte de Estevão. O que ficou para Paulo? Estevão faz um discurso enorme, começa lá de Abraão, e vai até o Senhor Jesus, mostrando que ele era o Cristo. Mas para Paulo ficou aquilo que ele tinha falado de Deus, aquilo que Estevão tinha falado a respeito do Senhor Deus, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso ficou para Paulo. Paulo, que era um homem tão estudioso, talvez uma das pessoas mais inteligentes daquela época, gravou esse pedacinho daquilo que Estevão falou. Mas o mais importante, algo ficou. Algo ficou para ele. E o que tem ficado para nós, daquilo que ouvimos, daquilo que meditamos, daquilo que cantamos, daquilo que temos lido, o que tem ficado em nossa mente, o que tem sido gravado em nosso coração, como lição, como aprendizado, o que temos guardado conosco. Senhor, não me deixe esquecer isso que eu aprendi hoje, para que eu possa realmente ser um servo melhor amanhã. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos estar realmente meditando na sua palavra, sendo úteis a Ele, estando dispostos a trabalhar para Ele, independente do local, da forma ou do modo como Ele nos manda servir. Amém.